Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Este é o mais longo capítulo da Bíblia e o mais completo texto da Bíblia sobre esta verdade magna do cristianismo, que é a nossa esperança, a doutrina da ressurreição, a morte da morte. E eu gostaria que vocês acompanhassem, portanto, a leitura e não fechassem a Bíblia após a leitura, porque eu preciso que vocês acompanhem comigo a exposição do texto. 1 Coríntios 15. Paulo diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, que semeias não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser,
mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo escreve este texto para uma igreja grega. Vocês sabem que Corinto era uma cidade grega, a capital de uma província grega chamada Caia. E vocês sabem também que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos acreditavam no dualismo, matéria má, espírito bom. Logo, os gregos não acreditavam em três doutrinas essenciais do cristianismo. Não acreditavam na criação, não acreditavam na encarnação, não acreditavam na ressurreição. Para um grego, quando alguém morria, era uma espécie de libertação da alma da prisão do corpo. Portanto, para a cabeça de um grego pensar que a ressurreição, na ressurreição, a alma voltaria ao corpo, isso era um retrocesso e não um estado de glorificação. Então, a influência desse pensamento grego começou a entrar na igreja, de tal maneira que alguns membros da igreja começaram a duvidar, a questionar a possibilidade da ressurreição das pessoas que morriam. Veja comigo o verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque esse era um fato tão claro, tão eloquente, as provas eram tão robustas, que era corrente acreditar nisso, que Cristo tinha ressuscitado mesmo. Mas olha o que ele diz no verso 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Note que não é toda a igreja que está pensando assim, mas alguém do meio da igreja, de dentro da igreja, membros da igreja, estão pensando isso, que os mortos não ressuscitam, por causa da influência do pensamento grego. Para responder essa questão, é que Paulo escreve esse capítulo.
Então notem vocês que o argumento de Paulo é o seguinte: ou você aceita o pacote todo, ou então tem que rejeitar o pacote todo. Não dá para você acreditar que Cristo ressuscitou e negar que os mortos vão ressuscitar. Porque se os mortos não vão ressuscitar, então Cristo não ressuscitou. Então, se você acredita que Cristo ressuscitou, necessariamente você tem que acreditar que os mortos vão ressuscitar. Porque se você nega que os mortos vão ressuscitar, então automaticamente você está negando que também Cristo ressuscitou. Esta é a lógica cartesiana de Paulo nesse texto. Pois bem, esse assunto é tão importante, porque Paulo está tratando aqui de três aspectos: a ressurreição no passado, como um fato histórico; segundo, a ressurreição no presente, como um artigo de fé; terceiro, a ressurreição no futuro, como uma esperança bendita. Então eu queria olhar esse texto agora com vocês sob 5 perspectivas. Primeiro, o fato da ressurreição; segundo, a importância da ressurreição; terceiro, a ordem da ressurreição; quarto, a natureza da ressurreição; e quinto, finalmente, o tempo da ressurreição. Então vamos olhar o fato da ressurreição. E Paulo começa argumentando da seguinte maneira: ele fala que ele está escrevendo para lembrar a eles o evangelho que ele já tinha anunciado para eles. Versículo 1: evangelho esse que eles haviam recebido, e evangelho esse no qual eles ainda perseveravam. E aí ele diz no verso 2 que por esse evangelho eles haviam sido salvos, se eles retivessem a palavra exatamente como Paulo havia pregado para eles. Porque se eles não tivessem permanecido nesse evangelho que Paulo havia pregado para eles, do mesmo jeito que Paulo havia pregado para eles, eles tinham crido em vão. Eles teriam crido um outro evangelho então, e não no evangelho que Paulo pregou. Só tem um evangelho, e o evangelho que Paulo havia pregado para eles. Mas qual o conteúdo desse evangelho? A primeira coisa que ele está dizendo é que eles haviam sido salvos. Se eles haviam sido salvos, então esse Cristo no qual creram não podia ter sido vencido pela morte. Um Cristo vencido pela morte não pode salvar nem ele mesmo, quanto mais salvar outras pessoas. O simples fato de eles já estarem salvos já era uma evidência eloquente de que esse Cristo havia matado a morte, vencido a morte. Quando chega no verso 3, ele então sintetiza o evangelho em 3 expressões. Vejamos aí: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Entendamos, o que Paulo está dizendo é que a morte de Cristo não foi um acidente. Segundo, o que Paulo está dizendo é que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Tanto a morte de Cristo quanto a ressurreição de Cristo haviam sido profetizados, porque ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Ou seja, nada saiu do script, nada saiu do programa, nada saiu do planejamento. Ele morreu porque estava planejado para morrer, e ele ressuscitou porque estava planejado para ressuscitar. Nenhum fato novo, nenhuma novidade nisso. Tudo aconteceu conforme o planejado por Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, não porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque o Sinédrio prendeu, ou porque Pilatos o condenou, ou porque os soldados o pregaram naquela cruz. São fatos históricos. Mas a razão principal pela qual ele morreu pelos nossos pecados. Da mesma maneira que Deus estabeleceu que ele morreria pelos nossos pecados, Deus estabeleceu também que ele ressuscitaria no terceiro dia. E a partir daí, então, do verso de número 5, o apóstolo Paulo, até o versículo de número 11, vai elencar vários exemplos de como Jesus ressuscitou, aparecendo para várias pessoas. Se não, vejamos, olha aí comigo. No verso de número 5, ele aparece para Cefas e para os 12.
No verso 6, ele aparece para mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda estavam vivos. Depois, no verso 7, ele aparece para Tiago, e mais tarde para todos os apóstolos. E no verso 8, ele aparece para o próprio Paulo. Notem que isso não é prova científica, isso é prova judicial. Prova científica é aquela que você leva para um laboratório e repete quantas vezes você quiser. São provas históricas, são provas judiciais, são fatos concretos, comprovados, testemunhados por várias pessoas. Então o que Paulo está dizendo é que a ressurreição de Cristo é um fato absolutamente verdadeiro, legítimo, irrefutável. Essa é uma doutrina que o mundo quer negar. Aliás, lá do começo, pagaram os guardas lá para mentir. Não, nós estávamos dormindo quando pegaram o corpo dele. Outros, não, ele nem chegou a morrer, ele desmaiou na cruz. Outros, não. Na verdade, as mulheres foram no túmulo errado, e depois falaram aí que ele ressuscitou. Mas a verdade inegável e absoluta é essa: Jesus ressuscitou. Isso é uma verdade absoluta. Essa é a pedra de esquina da doutrina cristã, porque o túmulo vazio de Jesus é o berço de onde a igreja nasceu. A segunda verdade que Paulo vai tratar agora para nós não é apenas o fato da ressurreição, mas a importância da ressurreição, dos versos 9 a 19, versos 12 a 19. Então, olha como Paulo trabalha com a questão da lógica aqui. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição? E ele argumenta no verso 13: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se você perceber, ele repete o verso 13 no verso 16, ipsis literis, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Agora ele vai argumentar a importância da ressurreição, dizendo algumas coisas maravilhosas aí. Primeiro, no verso 14, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma perda de tempo, e o que você está fazendo aí é outra perda de tempo. Sem ressurreição, não tem evangelho, não tem pregação, não tem boa nova. Se o túmulo tem a última palavra, então a morte venceu, então o diabo venceu, então Cristo foi derrotado. Então não há qualquer boa nova para ser anunciada. Então as igrejas deviam fechar as portas, os pregadores deviam se aposentar, fazer outra coisa, porque não tem sentido você pregar se Cristo está vencido pela morte. Segundo, olha o versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então você está crendo num mito, você está crendo numa fantasia, você está crendo numa quimera, você está crendo em algo que foi inventado pelo homem, que não passa de um mito. Então a ressurreição é uma mitologia e não uma realidade. Terceiro, se Cristo não ressuscitou, olha o verso 15: nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. O que é uma falsa testemunha? É alguém que diz que você fez o que você não fez. Se os apóstolos estão afirmando que Deus ressuscitou Jesus e Jesus não ressuscitou, então o que os apóstolos são? Falsas testemunhas. Eles não são homens de Deus, eles são criminosos. Eles são homens indignos, que estão colocando na boca de Deus o que Deus não disse, nas mãos de Deus o que Deus não fez. Quarto, se Cristo não ressuscitou, olha o versículo 17: permaneceis nos vossos pecados. O que ele está dizendo? Muito embora os nossos pecados são cancelados lá na cruz, a cruz não teria efeito se Cristo não tivesse ressuscitado. O que sela a cruz com o sinete da vitória é a ressurreição. O que dá eficácia ao sacrifício da cruz é o túmulo vazio. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que ele fez na cruz não teria valor, significado, resultado, eficácia.
Porque se ele tivesse sido retido pela morte, o sacrifício dele não teria tido um valor infinito para a nossa redenção. Então, se Cristo não ressuscitou, não há perdão de pecados. Então você está debaixo dos seus pecados, do juízo de Deus, da ira de Deus, da condenação de Deus. Não há esperança para a sua vida. Mas notem mais, ele diz aí no verso de número 18: se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Então não tem esperança nesta vida e não tem esperança na vida por vir. Então, quando você participou lá no passado de um culto onde nós estávamos dando graças a Deus por aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquele parente, ou aquele amigo que estava partindo para o Senhor, que tinha partido para o Senhor, e trazendo ali palavras de consolo, palavras de esperança, trazendo para nós ali uma palavra de ânimo em relação ao porvir, tudo isso era balela, falso consolo, falso refrigério, porque se Cristo não ressuscitou, essas pessoas não têm esperança nenhuma de redenção. Mas Paulo conclui o argumento dele no verso de número 19. Ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Então preste atenção numa coisa: onde está a sua esperança? Na sua saúde? Ela acaba. Se não acabasse, você não morreria. Onde está a sua esperança? No seu dinheiro? Você não leva o seu dinheiro para o túmulo, não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Onde está a sua esperança? Na sua beleza física? O tempo vai esculpir algumas rugas no seu rosto e não vai ter jeito. A velhice chega e chega para todos. Onde está a sua esperança? Os seus amigos? Eles podem ir com você até a sepultura, dali para frente eles não caminham mais. Havia, quando Paulo escreveu isso, um pensamento filosófico muito forte na Grécia, chamado de epicurismo. Os epicureus diziam o seguinte: que a vida é só a caminhada do berço à sepultura, que o sentido da vida é o prazer, que você tem que beber todas as taças dos prazeres, porque não tem amanhã, não tem futuro, não tem eternidade, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade pela frente, é só o agora. E aí Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, então os epicureus estão com a razão. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então a vida não faz sentido. O que faz de você um cristão é que você tem esperança, é que você não vive apenas para o agora, é que você crê na eternidade, é que você crê que o seu último endereço não é um túmulo gelado, é que você crê que a morte não tem a última palavra, é que você crê num mundo depois desse melhor do que este, um mundo de glória, de comunhão com Deus. Mas o apóstolo Paulo fecha essa questão no verso 20, dizendo o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Essa não é uma matéria em aberto, irmãos, essa não é uma matéria de estudo. Será que ressuscitou? Será que vai descobrir alguma coisa nova aí pela frente que possa colocar em xeque a ressurreição dele? Paulo diz: não, isso é matéria fechada. Mas de fato Cristo ressuscitou, e ressuscitou como primícias dos que dormem, Então vamos olhar agora o terceiro ponto, que é a ordem da ressurreição. Então vamos entender uma coisa: ele é primícias dos que dormem. Está se referindo a quem? Essa metáfora dormem é uma metáfora usada para a pessoa que morreu, certo? Olha aí no versículo 6: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então ele contrasta os que estão vivos até agora com os que já dormem. Então está claro aqui que ele usa a palavra dormir como uma figura para quem já morreu, certo? É isso que está aqui no verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Os que estão mortos, Ele é as primícias.
O que é primícias? Que vem primeiro. Mas aí uma pergunta é feita: o que é que dorme? É o corpo ou é a alma? E a resposta não pode ter dúvidas. O que dorme é o corpo, porque o que morre é o corpo. Quando Deus criou você do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e você passou a ser alma vivente. De tal maneira que o seu corpo feito do pó é pó e volta ao pó. O seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. A sua alma não dorme, a sua alma não morre. Não morre. Agora, preste bem atenção nisso. Qual é a ordem da ressurreição? Paulo diz no verso 23. Você pode ler o verso 23 comigo? Vamos juntos? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então vamos entender isso. A ressurreição se dará num único dia. Está lá em João 5, 28 e 29. As pessoas vão ouvir a voz de Cristo e sairão do túmulo, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Agora, como é que vai ser isso? Jesus ressuscitou como primícias dos que dormem, e você diz assim: bom, não estou entendendo, mas não houve ressurreição antes da ressurreição de Cristo? Por exemplo, lá com Elias, filho da viúva Sarepta, depois com Eliseu, filho da mulher de Sunem. Mas não houve ressurreição lá do cara que foi jogado no túmulo do Eliseu, quando bateu nos ossos dele, ressuscitou? Mas o próprio Jesus não ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro? Isso não precedeu a ressurreição de Cristo? É verdade, precedeu sim. Então como é que Jesus é as primícias? É porque todas as pessoas que morreram e ressuscitaram com um corpo físico igual esse, que voltou a morrer novamente. Jesus foi o primeiro que ressuscitou com um corpo de glória e nunca mais voltou a morrer. Por isso ele é as primícias. Como é que vai ser então? Diz a Bíblia que quando uma pessoa morre, para onde vai a sua alma? Alguns acreditam que nem alma tem. Então morreu, é matéria, acabou. São os materialistas. Outros acreditam que morreu, o espírito solta do corpo, se desencarna, fica vagando, aguardando uma reencarnação. Outros acreditam que morreu, a pessoa não é suficientemente boa para ir para o céu imediatamente, nem suficientemente má para ir para o inferno diretamente, vai para o purgatório, e fica lá purgando, não sei quanto tempo, se 100, se 200, se 500, se 1000 anos, até ser purgado de todo pecado para entrar para o céu. Outros acreditam que morreu, a alma vai também dormir, junto com o corpo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando um crente morre, a sua alma, ou o seu espírito, está lá em Hebreus, é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória. Porque morrer, diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,8, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Diz Filipenses 1,23, que é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Portanto, a alma do crente, ao morrer, ela vai imediatamente para o céu, já começa a desfrutar das glórias do céu, plenamente consciente no céu, segundo Apocalipse capítulo 20, reinando com Cristo no céu, não porém no estado pleno de glorificação. Por que não? Porque esse estado entre a morte e a ressurreição, a teologia chama de estado intermediário. O que está no céu em glória é apenas a alma, o corpo está dormindo, foi feito do pó, voltou ao pó.
é pó. Mas quando Jesus voltar, está escrito aí, estas almas que já estão lá glorificadas no céu, desde Abel, o primeiro homem a morrer na terra, voltarão com Cristo, nesse glorioso séquito, junto com os anjos. E então diz a Bíblia, que os mortos vão ressuscitar, porque Cristo foi os primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e vão ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E este corpo de glória então se une a esta alma glorificada que vem com Jesus, e se une, e então aqui acontece a plena glorificação, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Assim se dará, é nesta ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Mas aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo introduz um assunto complicadíssimo no verso 29, que se não entendermos bem, poderemos chegar a conclusões perigosas. Olha comigo o que eu diz no verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Não é estranho isso aqui? Será que Paulo está ensinando esse negócio? Você se batizar em favor ou em benefício dos mortos? Vamos entender isso aqui. O que aconteceu é o seguinte: lá na igreja de Corinto, que era uma igreja que veio do paganismo, do politeísmo, algumas pessoas convertidas estavam na igreja, aí ia pensar assim: e a minha mãe? E o meu pai? E o meu avô? Que já morreu. E ele não conhecia o que nós conhecemos. Então vamos fazer uma coisa? Nós vamos nos batizar em função dele, ou dela, que já morreu, para dar uma ajudazinha, cooperar um pouquinho. Você conhece alguma coisa parecida com isso hoje? A pessoa faz uma forcinha, faz alguma coisa aqui para ajudar. Não é que Paulo está aprovando isso não, irmãos. Paulo não está referendando essa prática não. O que Paulo está pegando é o seguinte: essa prática ainda era uma prática pagã na igreja. Esse povo está vindo do paganismo, eles estão sendo instruídos agora no Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa prática que vocês fazem não faz sentido se vocês não creem na ressurreição. Porque se vocês não creem na ressurreição, para que vocês se batizam em favor dos mortos? Essa prática é errada, mas ela é incoerente se vocês não creem na ressurreição. Olha o outro argumento dele, versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, do que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Está dizendo o seguinte: para que um crente vai sofrer e enfrentar perseguição? Mandar um missionário lá para a janela 10 por 40, para correr o risco de ser preso, de ser torturado, de morrer pela sua fé, se não tem negócio de ressurreição? Então é tolice sofrer, é bobagem você enfrentar riscos, perigos, ameaças por causa dessa fé, se não tem ressurreição. Paulo está argumentando com eles, para mostrar para eles a incoerência deles, de alguns deles, não crerem que os mortos pudessem ressuscitar. Mas agora vem o quarto ponto dessa mensagem, que é a natureza da ressurreição, dos versos 35 a 49. E tem uma pergunta a ser feita: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Paulo era um escritor tão perito, e obviamente inspirado pelo Espírito Santo, que sabendo ele que nós faríamos esse tipo de pergunta, ele mesmo faz e ele mesmo responde. E a grande pergunta é essa: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Porque essa é uma pergunta sua, minha, nossa. Pensa comigo. Imagine um irmão querido
que está entre nós com 100 anos de idade. Aí morre. Como é que vai ressuscitar? Um vovozinho de 100 anos no céu? Andando de bengala, glorificado? Ponta de diamante? Pense você num menino que morreu com 6 meses de idade. Vai ser um bebê lá no céu? Ou pense numa criança que nem nasceu ainda, um feto. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou pense você numa pessoa que nasceu com um defeito físico, falta uma perna, falta um braço. Vai ser uma pessoa defeituosa lá no céu? Mesmo glorificado, vai ter um corpo deficiente? A pergunta de Paulo é legítima. Como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Muito embora a Bíblia não desça detalhes, o que ela quer dizer para nós é que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Um corpo pleno, um corpo perfeito, um corpo sem defeito físico, um corpo sem qualquer problema de enfermidade ou de cansaço. Posso garantir para vocês que esse corpo de glória não vai ter 2 problemas gravíssimos que nós enfrentamos: nem briga com o espelho, nem briga com a balança. Ninguém vai ficar assim: ah, meu Deus do céu, por que meu nariz não é menor? Por que a minha orelha é pequena assim? Por que é grande demais assim? Por que eu nasci assim? Por que meu rosto não era mais assim? Por que o meu corpo não era mais assim? Não vai ter esse problema. Todos nós vamos ter um corpo perfeito. Louvado seja Deus. Então, calma, Deus não errou no projeto. Agora, em que corpo vem? Porque tem tanta pergunta nessa área, irmãos. Por exemplo, você vai ou não vai conhecer lá no céu, um ou outro? E a resposta clara, é claro que vai conhecer. É claro, ué. Você já pensou eu morar com você a eternidade inteira e você não saber quem eu sou e não saber quem é você? Faz sentido isso? Nenhum sentido. Pois bem, irmãos, nós caminhamos para a glorificação. Aqui que nós conhecemos pouco. Aqui nós vemos como espelho. Se eu perguntar para você, você conhece seu irmão? Você poderia responder para mim: eu não conheço nem a mim mesmo. Quem de nós levanta a mão aqui e diz: eu me conheço 100%? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós somos surpreendidos por nós mesmos. Você já não chegou o dia assim de ficar escandalizado com você? Não, eu já fiquei escandalizado comigo. Meu Deus, eu estou fazendo isso? Eu estou pensando isso? Você mesmo. Você é pior do que você imagina que você é. Como diz um colega meu, se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela vai ficar casada comigo 5 dias. Você não se conhece, eu não me conheço. Mas lá no céu, nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Lá não vai ter esse negócio de conhecer só por alto, vamos ter pleno conhecimento. O que não vai ter no céu são lembranças amargas. Ah, mas se a minha mãe não estiver lá? Ah, e se o meu filho não aparecer lá? E se o meu marido não aparecer lá? Você não vai ter lembranças amargas no céu. Céu não é lugar de choro, céu é lugar que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Outra coisa que não vai ter no céu, querido irmão, não vamos ser uma família do jeito que nós somos aqui, família Silva, Pereira, Oliveira, não. Lá no céu, você não vai ser mais família do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua mulher, do seu marido, do que de Abel, do que Abraão, Isaac e Jacó. Lá vamos ser uma família só. Outra coisa que não vai ter no céu, varão, é casamento. Não vai ter esse negócio lá não. Então preste bem atenção que às vezes nós temos uma ideia de que, assim, uma pessoa que ficou 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60 anos casado, aí morre o velhinho ou morre a velhinha, aí fica lá pensando: ah, meu Deus, daqui a pouquinho eu estou indo junto, fica tranquilo, estou chegando lá. Preste atenção, você não vai ser marido lá no céu, não vai ser esposa lá no céu. Algumas pessoas dizem: ufa, até que enfim. Olha, que pena, né? Podia continuar. Não, aproveita hoje, aproveita agora, porque depois não tem mais jeito. Então, isso não vai ter lá. Mas a pergunta permanece: em que corpo vem? Bom, Paulo vai lançar mão de 3 expedientes para nos mostrar em que corpo vem.
Notem comigo as 3 figuras que Paulo vai usar para responder essa pergunta. Primeira figura que ele usa está no versículo 36, é a figura da semente. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. O que Paulo está querendo dizer com isso? 2 coisas. Primeiro, vai ter continuidade e vai ter descontinuidade. Continuidade, porque se você semeia uma semente de manga, não vai nascer abacate, vai nascer manga. Se morrer o Zé da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o Zé da Silva que vai ressuscitar. Se morrer um crente, não é um ímpio que vai ressuscitar, é um crente que vai ressuscitar. Se morrer um ímpio, não é um crente que vai ressuscitar, é um ímpio. Estão entendendo isso? Qual é a descontinuidade? A descontinuidade, irmãos, está aqui respondida no verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que é corrupção, irmãos? Esse corpo nosso nasce, cresce, amadurece e envelhece. Estou com a razão ou não? É isso ou não é? Então, ele vai ficando enrugado, ele vai ficando caquético, e não tem remédio, né? O cosmético ajuda, o plástico ajuda, mas chega uma hora, filho, nem que Pitanguinha ressuscitar dentre os mortos, daria jeito mais, não tem mais jeito. Então, esse corpo é corruptível, mas o corpo que vai ressuscitar é o quê? Incorruptível. Não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ficar esquecido, não vai ter nada disso que hoje limita a gente. Incorruptível. Semeia-se mais o quê? Olha o verso 42. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. O que é desonra aqui, irmãos? Você já entrou num hospital e viu uma pessoa, pele e osso? Você já viu uma pessoa ficar anos em coma, num CTI? Você viu uma pessoa murchar, encolher? E você pergunta, meu Deus, onde está a honra da vida? E não importa se o que vai ser semeado é um corpo enrugado, caquético, macérrimo, cheio de feridas. O que vai ressuscitar é um corpo de glória, de glória, de glória. Terceiro, 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Meus irmãos, esse corpo nosso tem muitas fraquezas. O cara nasce, daqui a pouco aprende a andar, depois aprende a pular, daqui a pouco vira um atleta. Você fica impressionado com o músculo, com a força, com o vigor do corpo de alguns atletas. Daqui a pouquinho o cara começa a correr mais devagar, daqui a pouquinho começa a andar mais devagar, daqui a pouquinho começa a se arrastar, daqui a pouquinho começa a andar de muleta, daqui a pouquinho anda de cadeira de rodas. Daqui a pouquinho alguém tem que empurrar a cadeira, porque ele não consegue nem motorizar a cadeira dele. Fraqueza. Ressuscita-se um corpo de poder. Igual o corpo de Jesus, que entrava numa casa fechada, se abria a porta, que saía de Jerusalém, aparecia na Galiléia, sem precisar percorrer o trecho, e que vai e assunta aos céus, em glória. Vai ser assim o nosso corpo. Então, essa é a figura que Paulo usa para mostrar em que corpo vem. Vai ter continuidade, porque quem morrer é você, quem vai ressuscitar é você, com um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Mas agora ele usa uma outra figura. Confira comigo aí a figura do verso de número 39. Nem toda a carne é a mesma, porém a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Aí você diz, Paulo, o que é isso? Você está ensinando que animal, ave e peixe também vai ressuscitar? É isso que ele está dizendo? Agora pense comigo. Pense comigo, morre um homem, você vai e sepulta. Daqui a 100 anos morre um animal, cachorrinho da família.
vai e sepulta na mesma cova do homem, mesmo lugarzinho, o homem tinha sido sepultado, vai lá e sepulta o cachorro. 100 anos depois, morre o peixe do aquário, você vai lá e sepulta na mesma cova que o homem e o cachorro estavam sepultados. 100 anos depois, morre o passarinho da gaiola, você vai lá e sepulta na mesma cova. Daqui a 100 anos, se abre a cova, o que tem lá dentro? Pó. Mas misturou pó de homem com pó de cachorro, com pó de peixe, com pó de passarinho. E como é que vai ser no dia da ressurreição? Como é que vai ser? Misturou tudo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Deus sabe o que é pó de homem, o que é pó de animal, o que é pó de peixe, o que é pó de ave. O que vai ressuscitar é pó de homem. Vocês estão entendendo isso? Porque hoje tem gente que acha que os cachorrinhos também vão ressuscitar. Há poucos dias uma mulher me ligou, falou: pastor, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Eu falei: pode perguntar, minha irmã. Quer saber se a minha cachorrinha vai para o céu? E antes que eu respirasse melhor para responder, porque eu fiquei muito espantado com a pergunta, ela foi logo emendando, porque se ela não for, também não quero ir. Falei: aí é outro problema. Aí já não é comigo, é com a senhora mesmo. Eu tomei um susto há poucos dias. Um pastor, assim, pastorzão, abençoado, foi surpreendido na festa de casamento. Sabe quem levou a aliança para o altar? Não foi a vovó, e não foi a netinha também, foi a cachorrinha, toda bonitinha, entendeu? Ou não entendeu? O povo está ficando biruta. A cachorrinha levou a aliança para o altar, desse jeito, vestida, com vestido assim, todo cheio de renda. Mas é muito importante entender o seguinte: cachorro não vai ressuscitar. Deus criou anjos, homens e animais. Inclua animais aí, peixes e aves. Anjos têm espírito e não têm corpo. Animais têm corpo e não têm espírito. Homem tem corpo e espírito. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele usa uma terceira figura para responder essa pergunta: de que corpo vem? Olha comigo o versículo 40. Como também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: na ressurreição todos os corpos vão brilhar como astros, mas nem todos os corpos vão brilhar com a mesma intensidade. Não é que Paulo está dizendo aí que vai ter inveja no céu. Seu corpo brilha mais que o meu. E não tem espaço para inveja no céu. Nada contaminado vai entrar lá. Mas quando você olha para o céu, tem estrela que brilha mais que outra. E está escrito em Daniel capítulo 12, 2, que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no firmamento, como as estrelas eternamente. Talvez esta seja a melhor explicação da Bíblia para a questão dos galardões. Talvez seja. Porque tem crente que é salvo, e todo salvo é salvo pela graça, mas vai ser salvo e vai para o céu, mas não vai receber galardão. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 3, 11 a 15. Porque construíram sobre o fundamento com material que não suporta o juízo do fogo, madeira, palha e feno. Mas se o que construir sobre o fundamento com pedras preciosas, ouro e prata, esse vai ser provado pelo fogo e vai sobreviver, e esse vai receber galardão. Então Paulo diz que esses vão ser salvos como que através do fogo, vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Mas não fizeram nada. Porque notem isso: você é salvo pela graça, mas você recebe galardão pelas obras.
Até um copo de água fria que você der para alguém, não ficará sem galardão. Então eu acho que tem muita crente que vai entrar no céu meio lusco-fusco, meio opaco assim, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Assim também será a ressurreição dos mortos. Mas eu termino com o último ponto que Paulo menciona, que é o tempo da ressurreição. E por favor, vá comigo para o verso 51, onde ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que Jesus volte nessa noite. Agora, o que vai acontecer? Primeiro, quando ele volta, e diz a Bíblia que vai ser num instante, essa palavra instante aí no grego é átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo, e essa palavra descreve um tempo muito rápido, como você faísca os seus olhos assim, ó, você nem percebeu que você abriu e fechou, pois vai ser nessa rapidez aí. Vai ser a mesma rapidez de você olhar para o céu e ver a estrela faiscando, vai ser nessa velocidade aí. Ou você vai lá no seu aquário e veja um peixe como ele dardeja a sua cauda, vai ser desse jeito aí. Nesse instante ele vem. Quando ele vier, antes dos vivos serem transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe o que Paulo está querendo dizer aí? O que ele está querendo dizer é o seguinte: não tem nenhuma desvantagem para um crente que morre. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, as suas obras os acompanhem. Por que não? Por que não tem desvantagem? Primeiro, porque começa a desfrutar do céu primeiro. Segundo, porque quando houver a ressurreição, ele vai ressuscitar antes do vivo ser transformado. Então, se tem prejuízo, não é para quem vai, se tem prejuízo, é para quem fica. Quem fica, dói o coração, sente saudade, mas nunca diga: tadinho do crente, tadinho, morreu. Não é tadinho dele, ele é bem-aventurado, ele está melhor mesmo. Isso não é consolo barato não, isso é fato, isso é verdade. Para nós que ficamos é duro, porque a morte é o último inimigo a ser vencido, e ela ainda nos machuca muito, até ser lançada no lago de fogo. Mas para aquele que parte, ele é bem-aventurado. A hora que você partir daqui, você já abre os olhos no céu, e ali é tão bom, é tão maravilhoso, é tão fantástico, que qualquer palavra humana não seria suficiente para descrever a glória do céu. Quando João foi chamado para ver o céu, a melhor linguagem que ele disse assim, é como uma noiva, bem bonita, entrando, ataviada para o seu esposo. É tão bonito como uma cidade glorificada, cuja praça é de ouro, cujas portas são de pérola, cujos muros são de jaspe, e aí vai começando a descrever. É com essa beleza. Primeira coisa, você chega lá, tem mais tristeza, Deus enxuga dos olhos toda lágrima, nunca mais angústia, pesar, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, etc, etc, nada disso, acabou. E aí Paulo, e eu acho isso maravilhoso, quando ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 55, aí Paulo olha bem para a cara da morte, porque Paulo personifica a morte, é uma entidade, é uma inimiga, a última inimiga, que vai ser jogada no lago do fogo. Ele encara a morte de frente, confronta a morte, desafia a morte, e pergunta para ela: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele dá um brado assim com toda a alegria, diz: estragada foi a morte pela vitória.
A morte morreu, a morte foi vencida, a morte foi nocauteada, a morte morreu para nunca mais ressuscitar. Ela vai ser lançada no lago do fogo, e nós viveremos para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, porque aquele que é a ressurreição e a vida é a razão da nossa esperança. E aí Paulo termina de uma maneira tão interessante, no verso 58, porque antes do 58 ele dá assim um brado, diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a sensação que a gente tem é que ele saiu para tomar um cafezinho. Quando ele voltou, ele esqueceu o assunto que ele estava falando. Porque olha o versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho no Evangelho. Falou: Paulo, você não falou de nada disso o tempo todo. Que negócio é esse? Você não estudou homilética no seminário, não? Você não fez oratória, não? Você está lá em cima nas nuvens, igual você desce aqui para baixo, fala em trabalho. Meus irmãos, vamos trabalhar, viu? O que é isso, Paulo? Mas ele não foi tomar cafezinho, coisa nenhuma. O que ele está dizendo é o seguinte: ok, nós cremos mesmo nesse negócio de ressurreição? Vai acontecer mesmo? Você tem essa esperança mesmo? A pergunta é: e daí? Que implicação tem isso para a sua vida? O que é que você vai fazer com esse conhecimento? O que é que você vai fazer com essa convicção que você tem? Você vai cruzar os braços? Você vai deixar as pessoas perecerem no seu desespero? Como aqueles que não têm esperança? Ou você vai ter pressa, urgência, para compartilhar isso com as pessoas? Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus. Nós temos uma viva esperança, e nós temos uma rica mensagem, a mensagem única de esperança para esse mundo que está confuso e perdido. Que Deus nos ajude a sermos consolados e a sermos consoladores com esta gloriosa mensagem. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.